Que a graça do Senhor opere nas nossas vidas nessa noite, trazendo mudanças em nossa vida, não apenas melhorias, mas que a graça de Deus opere transformação nas nossas vidas, porque o Evangelho que cremos é o Evangelho que transforma. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar, meditar nessa noite, dentre tantas coisas. A verdade de que mais do que melhorias, Deus de fato quer operar uma verdadeira mudança na minha vida e na sua vida. Deus não quer te fazer uma pessoa melhor, Ele quer verdadeiramente te transformar por completo. E é essa obra que Ele opera, uma mudança de pensamento, uma mudança de discurso, uma mudança de atitude, uma mudança até mesmo de propósito de vida, de razão de existência, uma mudança de curso, de direção. Queremos seguir a Jesus, mas por vezes permanecer sendo as mesmas pessoas que nós somos, como se isso fosse possível. As pessoas querem se identificar como cristãs, mas querem continuar mantendo os seus próprios padrões de vida, de pensamento, sendo as mesmas pessoas. Mas não é isso que Deus deseja realizar. Tal como Ele fez na vida do apóstolo Paulo, Ele quer transformar, uma transformação integral, que só é possível aqueles que verdadeiramente têm Jesus como Filho de Deus. Foi isso que aconteceu. Quando a ficha caiu, quando Paulo foi convencido pelo próprio Cristo de que ele era o Filho de Deus, tudo mudou na sua vida. E eu tenho certeza, não confiando em mim, mas nas palavras do Senhor, porque é isso que eu estou pregando nessa noite. Deus pode transformar a sua vida. Ele pode transformar inteiramente a sua vida. Há 2 domingos atrás, nós ouvimos da graça que salva, a maneira tão extraordinária de como Deus salvou o apóstolo Paulo. Domingo passado, o pastor Ian falou sobre a graça que nos sustenta, a graça que nos mantém de pé, a graça que nos conduz e que nos leva ao crescimento, à edificação. Nessa noite nós vamos ouvir, irmãos, sobre a graça que transforma. E o título desse sermão é exatamente esse: mais do que mera melhoria, Deus quer fazer uma mudança. Mais do que melhoria, Deus deseja realizar uma mudança em nossas vidas. E para isso eu convido você a abrir o texto sagrado em Atos, capítulo de número 9, e faremos a leitura a partir do verso 20 até o verso de número 31. Atos 9, verso 20 até o 31. Se você não tem uma Bíblia, achegue-se da pessoa que está do lado e acompanhe com ela as Escrituras, a leitura do texto sagrado. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele.
não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Essa é a palavra do Senhor, que ela seja aplicada em nossas vidas. Irmãos, que transformação na vida de um homem. Nós pregamos expositivamente, sequencialmente, e se você tem vindo aos domingos, você pode perceber como Deus transforma radicalmente a vida de uma pessoa. Que coisa maravilhosa! Paulo estava a caminho de Damasco. O início do capítulo diz que ele estava respirando ameaças e morte. Ele estava como uma fera, sedenta pelo sangue dos cristãos, desejando destruir a igreja. Essa era a sua maior ambição. Esse era o seu propósito de vida naquele momento. E o que o Senhor fez? O que o Senhor ainda faz? Deus intervém. Porque Deus, Ele não é um Deus distante e ausente na história. Deus, Ele intervém. Deus, Ele chama. Deus, Ele salva. E Ele continua fazendo isso em nossos dias. Antes, Paulo desejava matar os discípulos. Agora, ele está disposto a andar com os discípulos. Ele está junto aos discípulos e está disposto a viver com eles. É o que diz o verso 19, nós ouvimos isso no domingo passado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Aí a parte B do verso diz: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Que coisa, irmãos, ele ia matar essas pessoas. Esse era o seu alvo, mas agora ele está com essas pessoas. E não apenas isso, ele é um deles. Ele foi feito um discípulo do Senhor. A ideia central do que nós vamos falar é exatamente essa: a graça transforma a todos aqueles que têm Cristo como Senhor. Se o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, Ele te transforma. Ele há de te transformar. Então a pergunta que nós devemos fazer a nós que estamos aqui é: quem é o Senhor das nossas vidas? Quem é que tem sido o Senhor das nossas vidas? Porque ao olhar para mim eu não vejo transformação. Quem então tem sido o Senhor da minha vida? Porque quando eu olho para uma pessoa que tem Cristo como Senhor, o que eu vejo é uma verdadeira transformação, uma mudança real, profunda, total, plena da vida de uma pessoa. Quem é afinal o Senhor da nossa vida? Podemos enxergar esse texto sobre alguns aspectos, e eu acredito que o que talvez melhor expresse a estrutura do texto é enxergar como essa transformação vai sendo registrada por Lucas. Então você que está anotando, do verso 20 até o verso 22, nós temos aqui Paulo, um proclamador. Paulo agora, ele é alguém que proclama, ele é alguém que prega sobre Jesus Cristo. Paulo, um proclamador. Do verso 23 ao verso 25, nós temos Paulo, um perseguido. Antes ele era perseguidor, mas agora ele é perseguido por causa do Evangelho.
E do verso 26 até o verso 31, nós temos Paulo, um discípulo. Então, repetindo, um proclamador, um perseguido e um discípulo. Então, seguindo o verso de número 20, mais uma vez, chamo sua atenção à leitura, diz assim: e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Quem é Paulo agora, irmãos? Um proclamador. É uma pessoa que agora está proclamando, uma pessoa que agora está pregando. E o que é belo e bonito, que deve ressaltar, porque está até no início da frase, é que o texto diz assim: e logo, prontamente, irmãos, de forma imediata, Paulo ele foi alcançado por Cristo, e logo, de maneira muito pronta, ele começou a obedecer ao Senhor, a obedecer o comissionamento que ele recebeu da parte de Deus, sem hesitação. Talvez para a vergonha de algumas pessoas, quantas pessoas já vieram a Cristo por meio de sua vida? Quantas pessoas já vieram a Cristo por meio de sua vida? Por meio de sua pregação, de sua proclamação, por meio do seu testemunho. Paulo é alguém que obedece imediatamente às palavras do Senhor, e essa é a postura de alguém que foi alcançado por Jesus. Ele não consegue conter consigo o seu Salvador, ele tem que compartilhar com as outras pessoas. Essa é a postura de alguém que reconhece Jesus como Filho de Deus, ele não guarda isso para si mesmo. E essas palavras são, antes de tudo, um cumprimento daquilo que Deus já tinha falado a respeito dele. São as palavras de Deus sendo cumpridas, obedecidas e experimentadas pelo apóstolo Paulo. E o pastor Ian falou sobre isso. Olha o verso 15 mais uma vez. Mas o Senhor disse a Ananias, Ananias estava com resistência: Senhor, lá com ele, Ananias, vai lá, é com ele. E sabe por quê? Olha, ele diz: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Vá e prega a Saulo de Tarso. Aquele homem que outrora estava sob as ordens do sumo sacerdote de Jerusalém, agora ele está sob as ordens do sumo sacerdote eterno, conforme diz o livro de Hebreus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele está sob nova direção, sob novo senhorio, sob novo governo, e as ordens agora são: vá e pregue em meu nome, sofra por amor do meu nome. E é exatamente isso que nós vemos. O texto aqui, a expressão, é como se nós tivéssemos a imagem de um arauto. Hoje em dia nós não temos essa figura, né? Às vezes ele em nossos dias talvez seria como um embaixador, um assessor, um porta-voz. É a pessoa que vai dar um anúncio. O arauto é alguém que vai proclamar, mas a mensagem não é sua, ele não fala em próprio nome, ele não está se promovendo. Um arauto, ele não está se autoproclamando, ele é apenas um instrumento, e ele está anunciando o nome de outra pessoa, e ele faz isso sob as ordens de uma outra pessoa, não é sobre a sua própria autoridade. É assim que é todo pregador de Cristo. E Paulo, ele assume essa função, e a sua mensagem é muito simples, irmãos. É simples, mas é impactante. Jesus é o Filho de Deus. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus, aquele
a quem Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É agora que está dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Aqui, meus irmãos, é a única vez que você vai encontrar em Atos essa expressão. Você pode folhear todo o livro de Atos e você não vai encontrar ela em nenhum outro lugar. Filho de Deus atribuído a Jesus. O que isso significa para a gente? Isso é uma expressão selecionada por Lucas, que isso é importante, e isso passa a ser, de fato, é o conteúdo da mensagem de Paulo, e é o que ele passa a proclamar para onde ele vai. Jesus é o Filho de Deus. Isso não é de pouca importância. O que ele está anunciando aqui, irmãos, não é sobre ele mesmo. E olha, pensemos um pouco, Paulo teve uma experiência de conversão extraordinária, foi extraordinária, mas olha o que Paulo está anunciando, ele não está pregando nem mesmo aquilo que Deus fez por ele. O que Paulo está anunciando é quem fez, quem é essa pessoa, quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Por vezes a gente pensa que está proclamando Jesus, mas às vezes a gente está apenas se promovendo, se autopromovendo. Olha o que Deus fez por mim, olha como Deus é bom comigo, olha só o que Deus fez na minha vida. Mas perceba que Paulo, ele não permite que a obra que Deus realizou na sua vida ofusque quem é a pessoa que fez isso. E é esse o cuidado que a gente deve ter, irmãos. Porque mais importante é anunciar Jesus, acima de tudo. Anunciar quem é Jesus, quem é o Senhor. E ele descreve aqui o Senhor como o Filho de Deus, não como você vai encontrar no Antigo Testamento. Porque quando você vê no Antigo Testamento a expressão Filhos de Deus, por vezes ela é atribuída aos reis, por vezes ela é atribuída aos anjos. E não é, irmãos, filho de Deus, nem na mesma categoria que você e eu, que já foi alcançado pelo Senhor. Porque nós somos também descritos como aqueles que são filhos do Senhor. Mas não é nessa categoria. Também não é na categoria como Israel se considerava. Como uma nação que tinha uma relação filial com o Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus é Filho de Deus num sentido único. Ele é o Filho de Deus. Ou como nós vamos encontrar em outras passagens, ele é o Filho unigênito. Ele é único, irmãos. Ele é o único gerado do Pai. Eternamente gerado do Pai. E o que Paulo está dizendo aqui é algo muito ruidoso para qualquer judeu comum. Porque é como se Paulo estivesse pecando, praticando uma blasfêmia. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, vai dizer que só o Senhor é Deus, o único Senhor. Mas Paulo está dizendo que Ele é o Filho de Deus. Jesus é divino. Jesus, em outras palavras, Ele é da mesma essência de Deus Pai, eternamente gerado, como diz o credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, da mesma essência do Pai, a segunda pessoa da Trindade, um único Deus, mas o Deus que se fez carne. Paulo está dizendo, Deus se encarnou na pessoa do Filho, e o nome dele é Jesus, a quem nós crucificamos, a quem eu perseguia. Ele é o Filho de Deus. Paulo acreditava que a crença em Jesus era uma afronta ao monoteísmo judaico, mas agora ele compreendeu quem é o Senhor. Um único ser, mais três pessoas, Pai,
Filho e Espírito Santo, tal como descrito em Mateus, capítulo 17, verso de número 5, e eu peço que você vá até lá, Mateus 17, verso 5, e você já deixa a sua Bíblia em Mateus, porque depois nós vamos em Mateus 26, olha o que diz Mateus 17, 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Isso é a voz do Senhor. Ele é o meu Filho amado, e a ele vocês devem ouvir. Aí você vai para Mateus capítulo 26, verso 62, irmãos, e nós estamos diante de um dos julgamentos do Senhor, em que ele está sendo inquirido pelo Sinédrio, confrontado de sua identidade. Mateus 26, verso 62, e levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Olha o que Jesus responde no verso 64. Jesus respondeu, é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Definitivamente Jesus é o Filho de Deus. E agora Paulo sabe disso. E agora Paulo é transformado por essa verdade. E agora Paulo é um proclamador e um embaixador, um porta-voz dessa verdade. Qual é a reação das pessoas? O verso 21 diz, todos que ouviam Saulo estavam atônitos, perplexos, abismados com isso. E diz o texto, diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes. Não é esse Saulo? Irmãos, tente imaginar, porque está todo mundo confuso e sem entender. Como é que pode? Esse homem veio para cá com esse objetivo, ele não veio fazer outra coisa, ele veio exatamente com esse propósito. E como é que agora ele está dizendo que Jesus é o Filho de Deus? Esse homem que estava envolvido na morte de cristãos, esse homem que tinha prazer em prender os crentes, como é que agora ele está anunciando isso? Tem pessoas que experimentam essas transformações da parte do Senhor, que deixam até as pessoas incrédulas. Deus faz isso. Quando Deus transforma, até as pessoas não estavam entendendo, porque Paulo perseguia a igreja, e agora ele é reconhecido como um daqueles que invocam o nome de Jesus. Agora ele é mais um daqueles que invocam o nome do Senhor. E diante disso, o verso 22 destaca dois efeitos. Primeiro, Paulo se fortalecia. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. E a segunda coisa, confundia os judeus. Confundia os judeus que moravam em Damasco. Em decorrência de quê? Porque mais e mais Paulo passava a demonstrar como Jesus de fato era o Cristo. Em outras palavras, irmãos, Paulo estava provando pelas Escrituras, Paulo estava demonstrando, ele que tinha todo o conhecimento, toda a bagagem de fariseu, de alguém que estudou aos pés de Gamaliel, agora todo esse potencial, aquela pessoa que era vista como um destaque, agora ele foi alcançado e ele pertence à elite do reino do Senhor.
Deus separou ele para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Que coisa maravilhosa. Essa semana eu e o pastor Ian estávamos conversando sobre isso, e nós falamos no treinamento para os líderes de adolescentes sobre isso, que às vezes as pessoas pensam, e pensam equivocado, inclusive quem almeja o ministério pastoral aqui dessa igreja, que pastor não é quem deu errado em tudo na vida e quer tentar alguma coisa no ministério, um ganha-pão. A gente não serve o ministério por causa disso. Pastores, homens, servos de Deus, são homens que são separados pelo Senhor, que poderiam dar muito bem em muitas áreas, mas Deus está separando por um propósito maior, um ministério muito maior, servir o reino do Senhor, e não há nada mais importante do que servir o reino de Deus. Chamado pelo Senhor, e esse fortalecimento, irmãos, porque o texto diz, Paulo se fortalecia, à medida que ele demonstrava a Cristo, isso fortalecia mais ele. No verso 19 você tem essa expressão, que ele comeu, porque ele estava em jejum durante 3 dias, e ele se fortaleceu, mas isso é físico, aqui não. Aqui a ênfase é um fortalecimento espiritual. Quanto mais a gente se envolve no ministério, quanto mais a gente se dedica, se empenha, quanto mais a gente conhece o Senhor e o faz conhecido, irmãos, mais a gente é fortalecido pelo próprio Deus, mais nós somos capacitados, habilitados, aperfeiçoados nesse ministério, mais e mais. Paulo é alguém que está sendo mais e mais habilitado, capacitado para provar que Jesus é o Cristo. Mas esse espanto não ia durar para sempre. Esse espanto passou a dar lugar ao desejo de matar, ao desejo de tirar a vida. E aí nós temos o nosso segundo ponto. Paulo agora, por ser um proclamador, ele também se torna um perseguido. O perseguidor agora é perseguido. Perseguido por causa do Evangelho. E diz o verso 23, decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Paulo. Lucas, ele suprime o que acontece aqui, ele não nos conta. Mas, Gálatas, eu peço que você abra, você vai entender o que aconteceu durante esses muitos dias, até chegar decorridos muitos dias, um intervalo entre o verso 22 e o verso 23, digamos assim. O que aconteceu? Abra em Gálatas capítulo 1, verso 15 até o 18 e você vai descobrir. Gálatas 1, verso de número 15. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem, só uma nota. Lindo, né? Lindo. Lembra do texto que o pastor Ian leu? Lembra do que foi falado no início do culto? Que todas as leituras estão apontando para uma única mensagem? E às vezes você fica distraído no culto e você não presta atenção no que está sendo cantado, no que está sendo lido. Lembra do chamado do profeta Jeremias? Paulo se identificava dessa maneira. Assim que você deve se identificar também. Exatamente dessa maneira, Deus nos separou antes de nós nascermos. Mas o texto continua, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Aí ele vai dizer, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. O que ele fez? Mas fui para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias
com Ele. Irmãos, você não vai descobrir isso em Atos, é em Gálatas. Passa-se 3 anos, não necessariamente 3 anos completos. Aqui a gente costuma dizer, pelo menos os comentaristas, dizem que aqui é um período do seminário intensivo de Paulo. O seminário do apóstolo Paulo foi diretamente com Cristo. Voltando ao Antigo Testamento, relendo as Escrituras, e agora com todo o vigor, porque agora ele estava enxergando Cristo, ele estava entendendo tudo, ele estava compreendendo que tudo apontava para Cristo, que Ele, Jesus, é o Cristo, o Messias prometido. E Paulo ele está ali, devorando, nesse momento, algo estimado aí passados 3 anos, é o que diz o texto. Mas o verso 24 diz que, passado esse período, Paulo tem uma recepção calorosa, digna de todo aquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus. Olha o que diz o verso 24. Mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Depois daqueles dias, os judeus resolveram matar Saulo. Começaram a tramar um plano, de fato uma conspiração, e agora por causa do amor de Jesus ele está sendo perseguido. Ele que estava com as cartas para prender os crentes, agora a sua vida está ameaçada, irmãos. Você entende isso? Isso é muito radical. É agora uma pessoa que está prestes a morrer por alguém que não conheceu há tanto tempo assim, mas agora ele está pregando, e agora ele está anunciando e disposto a suportar todas as consequências, por amor de Cristo Senhor. Mas isso era só o começo da vontade de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz o verso 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, Paulo foi escolhido por Deus para testemunhar, para proclamar, mas ele foi escolhido também para sofrer. Agora ninguém quer se comparar com Paulo, né? Até esse momento todo mundo se identificava com Paulo. Agora ninguém quer mais se identificar com Paulo. Imagina você ser escolhido por Deus para sofrer. Às vezes por pouca coisa, irmãos, a gente começa a murmurar. Às vezes por muito pouco, irmãos, a gente despreza o Senhor. Nosso coração fica tomado de tristeza, de ansiedade, porque a gente só enxerga o sofrimento e a nossa dor. E a gente deixa de enxergar Deus em meio à nossa dor. Alguém que foi escolhido para sofrer, alguém está disposto aí? Algum candidato? A gente às vezes associa o sofrimento à desaprovação de Deus, e isso está errado. A gente acha que pelo fato de a gente sofrer, Deus não está nos aprovando, e nem sempre é assim. Tem sofrimento, meu irmão, que vem da parte de Deus, que talvez você não esteja enxergando. Você está lutando contra o próprio Senhor, está deixando de perceber que Deus está permitindo isso sobre a sua vida, porque Deus tem um propósito em meio a tudo isso. Você está deixando de reconhecer o Senhor,
E enquanto você murmura, enquanto que você ora para que Deus livre desse sofrimento, Deus quer usar esse sofrimento para te aperfeiçoar, para te transformar e para te fazer o vaso escolhido e separado para ser um instrumento nas mãos dele. Você precisa entender isso. Quer ver uma amostra do que aconteceu com Paulo? Abra em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Olha o que aconteceu com esse apóstolo. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Todos acharam? Verso 23. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Além de coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Esse é o apóstolo Paulo, irmãos. Esse é alguém que tem propriedade para falar. Mas Paulo, ele não está sozinho. Ele tem irmãos. Ele tem até discípulos. E entenda, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho por meio da vida desse recém-convertido. Discípulos de Paulo. Pessoas que agora estão seguindo Paulo para aprender mais e mais sobre esse Jesus. É o que diz o verso 25. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Todos os esforços que ele teve não foram em vão. Nesse breve momento, nesse breve tempo, pessoas já foram alcançadas por meio de sua vida, por meio de sua proclamação. E são essas pessoas recém-convertidas que ajudam Paulo a fugir. O tempo não vai nos permitir, mas ainda no capítulo 11 de 2 Coríntios, vai falar de como foi essa fuga. Depois você pode conferir. Mas nós vemos um outro aspecto, uma outra evidência de sua transformação. Um proclamador, um perseguido e também um discípulo. Verso 26, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Agora Paulo é um discípulo do Senhor. Saulo, ele retorna a Jerusalém. É Saulo, não mais o mesmo, é um outro homem. Ninguém o reconhece mais, ninguém está entendendo esse homem agora, mas é o mesmo homem, mas completamente outro. Perseguido em Damasco pelos judeus, e agora, irmãos, desprezado, questionado pela igreja. Será que ele é crente mesmo? Será que ele é um discípulo de Jesus mesmo? A igreja está desconfiando. Todos os crentes estão com medo dele, desconfiando. Mas detalhe, né? Não sem razão.
não sem razão, diga-se de passagem. Os discípulos desconfiam de sua conversão, porque o medo era que aquele homem estava se fingindo ser um cristão, para entrar na igreja e dizimar a igreja de Jerusalém. Esse era o medo. Esse era o medo dos cristãos. Como eu disse, não sem razão. Aqui, irmãos, a gente percebe um detalhe muito importante, que pode passar despercebido. O zelo que a igreja deve ter com as pessoas que vêm se tornar membro na igreja. Isso a gente estava falando de manhã lá na classe de boas-vindas. Tem igreja que aí a pessoa chega, e mal ela chega, ela já está envolvida no ministério, ela já está pregando, já está tocando, já está cantando. São igrejas que não têm zelo pelo Senhor e pela própria igreja do Senhor. Percebe aqui a preocupação? Percebe aqui que Paulo não é aceito de uma maneira arbitrária? Paulo aqui, em termos comparativos, ele não é aceito, recebido pelo batismo, porque as pessoas não tinham talvez o conhecimento disso. Paulo ele não é aceito aqui por carta de transferência. Ananias não mandou a carta. Paulo aqui ele é aceito por testemunho. É uma aceitação por testemunho. E quem testemunha acerca de Paulo, irmãos, é um homem chamado Barnabé. Você já ouviu esse nome? Nós já falamos sobre ele, né? Esse Barnabé aqui é aquele homem lá que se desfez dos seus bens, que vendeu um terreno, e para ele, mais precioso e valioso era ajudar os irmãos. Uma pessoa que era desprendida de suas propriedades, que se desfazia para ajudar os outros. Esse homem que tinha posses, que era apegado ao Senhor, ao reino de Deus e não aos seus bens materiais. É esse mesmo Barnabé que é como se ele pegasse assim Paulo pelo braço. Porque olha a expressão aqui, Barnabé tomando-o consigo. Sabe aquela imagem daquela pessoa que passa assim o braço em volta do ombro e diz assim, vem cá, você não está sozinho, eu vou caminhar com você, eu vou lhe discipular, você vai ficar aqui comigo, eu vou lhe ajudar, você vai caminhar junto. Irmãos, olha o que diz o verso 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Como é importante a gente ser acolhido na igreja. Como é importante, irmãos. Como é preciosa a vida daquelas pessoas que no meio da igreja são acolhedoras. Você conhece pessoas assim? Gente que não está na igreja para ser servido. Gente que está na igreja para servir. Gente que não está olhando somente para as suas próprias necessidades, da sua vida, da sua família, dos seus filhos, mas é gente que está se doando, gente que está se entregando pelo próximo, gente que está vivendo a vida em comunidade. Não é um membro visitante, é um membro integrado e que integra outras pessoas à igreja. Barnabé é assim. Barnabé é dessa maneira, enxerga a necessidade dos outros e vive em função de ajudar os outros. Barnabé é um dos líderes da igreja em Antioquia, e ele é descrito como um homem abnegado, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de boa vontade, um homem bom, e o nome dele faz jus a quem ele é, Barnabé, que significa filho da consolação. Filho da consolação é o que significa Barnabé. Barnabé é tal como o Espírito Santo. Ele tem esse atributo, né? Não da mesma maneira, obviamente, mas ele é um consolador no meio da igreja. Em outras palavras, um encorajador. O reino de Deus é assim. Ele tem Barnabés
pessoas que são encorajadoras. A nossa igreja está precisando de Barnabés, pessoas que discipulam as outras, pessoas que tomam as outras pelos braços e ajudam elas a caminhar. Vocês acham que os pastores, 2, vão dar conta de 200 e tantas pessoas, irmãos? 2 pastores de 200 e tantas pessoas? Não tem como. No meio da igreja precisa haver discípulos que fazem discípulos. Discípulos que fazem discípulos. Não pessoas que fazem discípulos para si mesmo. Porque o texto deixa bem claro. Barnabé, ele toma Paulo nos braços, ele ajuda Paulo a caminhar, mas ele faz isso conduzindo Paulo à igreja, conduzindo Paulo aos apóstolos. Ele não está fazendo discípulo de si mesmo para si mesmo. Barnabé está fazendo pessoas discípulos de Cristo, integrando elas à igreja do Senhor, para que elas não venham depender dele, mas do Senhor, conduzindo outra pessoa à maturidade. E é isso que Paulo é conduzido, à maturidade. Integradas à igreja, dependentes de Cristo e maduras na fé. Exatamente isso que ele faz. E diz, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Ele está lá, quero testemunhar. Ele é crente, ele é nosso irmão, vamos recebê-lo na igreja. Barnabé, irmãos, às vezes eles são exatamente assim, porque nem sempre, eles não vão caminhar juntos, vai ter um momento que eles vão caminhar separados, e sabe, há momentos na vida, que existem pessoas assim, na nossa vida, e eu não sei se já aconteceu na sua vida, mas gente que caminhou conosco, num momento da nossa vida que não já está mais do nosso lado, mas a gente tem um amor por elas, e elas estão caminhando com o Senhor, e embora nós estejamos distantes, mas ao mesmo tempo nós estamos unidos. São pessoas que foram usadas como instrumento de Deus na nossa vida, em um momento crucial, e elas já não estão mais do nosso lado, mas glórias a Deus, porque Deus as usou. Glórias a Deus, se você é uma pessoa assim, usada por Deus, em momentos cruciais, na vida de outras pessoas, porque você é um encorajador, um consolador. O texto continua, Paulo ele é acolhido pela igreja, verso 28, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Aqui nós temos um terceiro título atribuído a Jesus. Primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Segundo, Jesus é o Cristo. E agora o texto diz, Jesus, ele pregava em nome do Senhor, e ele fazia disso ousadamente. Aqueles que têm Jesus como Filho de Deus, como Cristo, como Senhor, são isso, exatamente essas coisas que eles experimentam em suas vidas, irmãos. Paulo ele prega, ele fala, ele discute, e qual é o resultado? Mais uma vez ele é perseguido. Ele é perseguido em Damasco pelos judeus, chega em Jerusalém, é recebido com desconfiança pela igreja, mas é acolhido, é testificado, ele passa a ser parte da igreja, e ele começa a proclamar, e o que acontece? Agora ele é perseguido por outro grupo, e sabe qual é esse grupo? Judeus helenistas, judeus que nasceram em outras regiões. Detalhe, os mesmos que mataram Estevão, e agora ele está discutindo com eles. Aquele jovem
que viu aquela cena, agora ele está confrontando essas pessoas. Ele está pregando para esse mesmo grupo de pessoas. É isso que está acontecendo. E ele está se colocando na mesma condição de Estevão, a possibilidade de morrer. É isso que Paulo está fazendo, irmãos, ousadamente. Ele está sendo ousado. Ele está vendo o perigo. Não vou nem falar a referência, mas ele está rindo da cara do perigo. Ele está diante dessa situação. Ele está diante dessa situação. É então, diante dessa circunstância, que o verso 30 diz que os irmãos levaram Saulo até a Cesareia e enviaram ele para Tarso. Paulo, vai para os bastidores, Paulo. Dá um tempo, volta para a tua cidade natal. E o texto não nos diz, mas o tempo que ele passou ali, irmãos, é algo em torno de 10 anos. Aí você pensa assim, nossa, Paulo, tudo muito rápido que aconteceu na vida dele. Não foi. Ele ficou algo em torno de 10 anos ali em Tarso. Quase que esquecido. Até que, quem lembrou dele? Barnabé. Mais uma vez, instrumento de Deus. Paulo, vem comigo. Aonde está isso? Atos 11, 25 a 26. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Barnabé, mais uma vez, ele lembrou de Paulo. Vou lá chamar, vou lá em Tarso atrás dele. Como é bom ter amigos. Se você não tem amigos, você está perdendo uma das maiores bênçãos que o reino de Deus pode proporcionar. Amigos que caminham conosco, amigos que não se esquecem de nós, amigos que nos encorajam. Tenha amigos, e que seus amigos sejam os amigos de Cristo, que te conduzam a Cristo. De que maneira? De que maneira não, ainda não terminei. Verso 31, está isolado. Eu já ia perguntar de que maneira podemos aplicar. Verso 31, irmãos. Não podia deixar de fora. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Em meio a todo esse tumulto, em meio a toda essa perseguição, Deus faz isso. Há um ditado que diz assim, que quando o inverno é frio, é porque o verão vem bom. Ele vem rachando. Então, às vezes a gente passa por certas estações da vida que parecem que elas não vão passar. É uma escuridão, uma escuridão, uma escuridão. Mas a gente precisa lembrar que o sol vem raiando e vai por fim à escuridão. É assim, irmãos. Às vezes nós temos tempos de guerra,
mas às vezes, logo em seguida, o Senhor nos proporciona tempos de paz. E a gente precisa esperar no Senhor. E a verdade que nós temos aqui no texto é que agora a igreja, em meio a essa perseguição, ela está espalhada. Judeia, Galileia e Samaria, experimentando uma paz, experimentando um crescimento, irmãos, numérico, porque nós não temos medo de crescimento numérico, porque a igreja cresce, quando ela cresce saudável, ela cresce mediante a ação de Deus, Deus acrescentando pessoas ao rebanho. Então isso é bênção do Senhor. Mas como é que a igreja cresce? O texto diz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. É assim que a igreja cresce, irmãos. A igreja cresce quando o temor do Senhor, quando nós tememos ao Senhor, quando nós estamos vivendo tudo diante do Senhor, para o Senhor, prestando contas ao Senhor, para agradar ao Senhor, conforme a vontade do Senhor, na dependência do seu Espírito, que conduz a sua igreja, sendo consolados em meio a todas as tribulações, pelo Espírito Santo que nos dá a paz, que excede todo entendimento. Uma paz que não é ausência de lutas, mas uma paz que nos conforta e nos consola em meio às nossas lutas. Agora sim, aplicando as nossas vidas. Primeira aplicação: só há salvação para aqueles que invocam o nome de Jesus. É simples, mas é assim que os crentes eram reconhecidos, aqueles que invocam o nome do Senhor. Só é salvo aquele que invocar o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é muito poderoso. Isso é uma mensagem muito poderosa. Você que está aqui nos visitando, se você com fé se arrepender dos seus pecados agora e invocar o nome do Senhor, você será salvo. Você precisa invocar o nome do Senhor para a sua salvação. Você precisa reconhecer: Jesus me salva. Faça isso e você vai começar a experimentar a transformação de Deus. Talvez você pense assim: mas eu não estou preparado, eu ainda não sou, ainda tenho muita coisa. É desse jeito mesmo. É no caminho de Damasco agora que Deus está te chamando. Confesse Jesus. Creia em seu coração e confesse Jesus, e você será salvo. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra de Deus. Segunda aplicação: a mudança do senhorio de nossas vidas vai resultar na mudança de nossas vidas. Quando mudar o senhorio de sua vida, você vai experimentar mudança na sua vida. Volte-se para Cristo. Não é possível receber Jesus como Salvador e não como Senhor, tá bom? Isso não é possível. Não dá para separar. Mas tem pessoas que, embora crentes, estão levantando ídolos para si, estão se curvando a esses ídolos, que não é Jesus. Destrone esses ídolos, e que Jesus volte a reinar na sua vida. Volte para Cristo essa noite, arrependa-se dos seus pecados. Terceira aplicação: tenhamos Barnabé como um exemplo, que sejamos um Barnabé na vida das outras pessoas, que a gente possa olhar para os nosso entorno, a nossa volta, e enxergar a necessidade das pessoas, irmãos. Pelo amor do Senhor, faça isso.
Às vezes os irmãos não querem nem sentar do lado do outro. Bota garrafa, bota bolsa. Tira essa garrafa, tira essa bolsa e diz assim: irmão, senta aqui do meu lado. Seja um Barnabé, um encorajador. Caminhe junto. Venha às quartas-feiras. Conheça as aflições dos seus irmãos e caminhe junto em oração. E quarto, esteja disposto a sofrer, se assim o Senhor desejar. Deus pode trazer sofrimento para a sua vida. Isso não é uma coisa que a gente vai necessariamente orar pedindo, mas Deus pode permitir, Ele pode vir, Ele pode fazer isso com você. E se isso acontecer, tenha disposição de receber essa condição e fazê-lo para a glória do Senhor. O maior missionário, o maior pastor, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas, foi também um dos que mais sofreu pela causa de Cristo. Sabe qual foi o fim desta terra, desse ministério terreno? Paulo foi guilhotinado. Ele foi guilhotinado em Roma. E em uma das cartas da prisão, quando ele estava em Roma, ele escreve isso. Carta da alegria, irmãos, ele está preso. Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se. Mais adiante em Filipenses ele diz: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento de Paulo não está nas circunstâncias, está em Cristo. Ele continua: sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar por necessidade. Tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Amém. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Que a palavra do Senhor encontre lugar em nossos corações.